No programa de hoje você vai conhecer como funciona o programa de proteção às testemunhas no Brasil. Vai ver também que a Casa da Justiça e Cidadania de Natal acaba de fazer aniversário. E ainda, sem ter aonde internar, juiz de Natal libera adolescentes condenados por praticar atos infracionais. Não saia daí, o TJTV está só começando. Vítimas, testemunhas ou mesmo participantes de crimes hediondos podem pedir para integrar um programa de proteção chamado Provita. São pessoas que viram anônimas em troca de segurança. Você pode ter cruzado o caminho de uma testemunha protegida pelo governo várias vezes sem saber. É assim, no anonimato garantido por lei, que muita gente tem sua vida preservada depois de ter sido vítima ou ter presenciado algum crime hediondo. No Rio Grande do Norte, 23 pessoas já foram enviadas para outros estados como forma de reduzir o risco de morte delas. Antes dela ser definitivamente incluída neste programa, ela passa por uma triagem, que é feita por uma equipe de profissionais, advogado, um psicólogo, um assistente social. Ela feita essa triagem, vê se ela realmente se encaixa no programa. Dependendo da gravidade do crime a qual elas foram testemunhas ou vítimas, elas têm que se deslocar do estado e é incluído em outro estado da federação ou também para o exterior. O procedimento explicado pela coordenadora de Direitos Humanos da Secretaria Estadual de Justiça é relacionado ao Provita, o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. É a Lei 9.807 que estabelece as normas para a organização e manutenção de programas como esse, que no caso do Provita é mantido por recursos federais. São R$ 558 mil enviados por ano para o Rio Grande do Norte. Montante que custeia a vida do protegido em outro estado enquanto durar a investigação de um crime. Caso seja funcionário público, a lei garante que a pessoa protegida e a sua família não tenham o salário cancelado. Mas alguns critérios são levados em conta. Tanto as questões ligadas ao fato em si, ao risco que aquela pessoa corre, objetivamente falando, a sua contribuição, até que ponto o depoimento dela é relevante, é importante para o deslinde do fato, e também questões ligadas às condições subjetivas dessa pessoa. Ela tem que ter uma conduta, uma personalidade compatível com a execução do programa. Fora isso, a pessoa também não pode estar respondendo a processo criminal, nem ter nenhum tipo de mandado de prisão ou restrição de sua liberdade. A promotora ainda ressalta que a maior demanda de pessoas incluídas em programas de proteção vem das delegacias, que são as primeiras a ter contato com as vítimas ou testemunhas. Para ela, a garantia da prova testemunhal é uma forma de suprir a dificuldade de obtenção de provas periciais. E para o juiz da 12ª Vara Criminal, apesar de algumas dificuldades orçamentárias, o Provita tem contribuído bastante na elucidação de crimes. A maior parte das pessoas que são beneficiadas são pessoas que eram usuárias de droga, que tinham uma vida até envolvida com alguma coisa relativa a crime. E alguns outros que deram o azar de estar no local onde aconteceu algum crime e eles têm uma informação importante. O programa não funciona como um santuário que evita um criminoso de ser preso. Ele é feito para garantir, para proteger as vítimas e testemunhas de crimes que possam prestar informações relevantes para apurar os crimes que estão sendo, do qual eles têm conhecimento. O artigo 7º da lei, por exemplo, garante segurança na residência do protegido, controle das telecomunicações, escolta, ajuda financeira mensal, além da preservação da identidade, entre outros benefícios. O Provita tenta colocá-los no mercado de trabalho, tenta prepará-los para voltar ao mercado de trabalho e tenta garantir que eles possam viver, enquanto decorre todo esse processo do depoimento que eles podem dar. Veja a seguir, 2 anos de funcionamento e mais de 10 mil pessoas atendidas na Casa de Justiça e Cidadania de Natal. De 28 a 31 de maio, a Unidade Móvel da Justiça Itinerante presta atendimento no bairro de Cidade Nova, na Escola Estadual União do Povo, que fica na Travessa Getúlio Vargas. A Casa da Justiça e Cidadania de Natal completou 2 anos de funcionamento. Desde que foi inaugurada, a casa realiza cerca de 2.500 atendimentos todo mês.
Esta sala de espera não fica muito tempo assim. Basta o atendimento começar para rapidamente ficar assim, cheia de gente com os mais variados problemas para resolver. Meu problema é, junto ao banco, além dos consignados em folhas, eles propõem muitos CDCs, levando as pessoas a um superendividamento. E na hora de nós procurarmos negociar, como é o caso de perda de emprego ou outros pormenores, eles não fazem um acordo, né? Então nós temos que vir ao juizado para poder fechar um acordo na frente do juiz. Ele foi um dos primeiros a chegar na Central do Cidadão da Zona Norte de Natal, na busca pelos serviços da Casa da Justiça e Cidadania. A casa oferece não apenas os serviços do Judiciário, mas de outros parceiros, como a OAB, Justiça Federal e faculdades, entre outros. Roniele também foi em busca de atendimento. Quer resolver um problema com sua operadora de internet. Eu fiz um contrato de um valor, certo? Por internet, TV e telefone. Durante 6 meses era um valor. Aí cobrou um valor a mais pela internet, em 2 faturas. Cobrou um pouco a mais em uma e um valor bem mais alto em outra. Aí eu liguei para um número, mas não dava certo. Não atendia, dizia que não existia ou não recebia chamadas. Aí eu paguei o valor a mais para não perder, porque eu não quero perder a internet. E aí eu vim aqui para dar entrada no processo, para resolver, para entrar em acordo. E casos como o dele são mais comuns do que se pensa. Segundo este juiz, as ações envolvem questões ligadas a operadores de telefonia, internet, energia elétrica, entre outras relacionadas ao Código do Consumidor. Os erros das empresas são os mais variados. Com relação às empresas, por exemplo, de telefonia, existem alguns problemas com relação aos planos, né, da contratação, às vezes uma cobrança de um valor além daquele contratado. Bancos, né, os bancos e os cartões de crédito, né, tem problemas relacionados também com cobranças indevidas, tem problemas relacionados com a falta de registro, dos pagamentos, né, no caso de cartão de crédito ou mesmo dos bancos, as faturas de contas. Muito comum nós encontrarmos aqui problemas relacionados à venda de móveis e eletrodomésticos que apresentam defeitos depois que o consumidor recebe. O consumidor procura a assistência técnica, procura o fabricante, a loja e não tem uma resposta de solução do seu problema. A Casa da Justiça e Cidadania completa 2 anos de funcionamento. E, segundo o juiz, a demanda aumentou já que facilitou o acesso para os moradores da Zona Norte, que concentram uma população de mais de 400 mil habitantes. Além disso, a gratuidade dos serviços também fez com que o número de atendimentos de janeiro a abril deste ano chegasse a mais de 10 mil pessoas. Um número expressivo se for levado em conta que em todo o ano passado a Casa contabilizou cerca de 26 mil atendimentos, que vão desde informações processuais, palestras, advocacia voluntária, audiências de conciliação, além de programas do Ministério Público e um setor que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Os números dizem da credibilidade do judiciário e desses outros parceiros que estão conosco, dizem da nossa proximidade com o povo, com a comunidade geral, e dizem exatamente aquilo que o ministro, no dia que veio implantar essa casa, instalar, aliás, essa Casa de Justiça e Cidadania, fez ver naquele dia. Então, quanto mais a gente levar o judiciário e os parceiros para onde está perto do povo, mais a gente tem crédito. Porque não é todo mundo que pode pagar um advogado. E às vezes é muito difícil você vir aqui a OAB, que disponibiliza advogados, você morando lá na Zona Norte. Para ele está sempre tudo azul. O direitinho nunca perde o bom humor e a disposição para trazer mais uma explicação do juridiquês. Oi, minha gente. Vocês saberiam me dizer o que significa o termo nomeação à autoria? Vamos ver se alguém conseguiu acertar. Cabe nomeação à autoria em caso de ação de indenização promovida pelo proprietário ou pelo titular de um direito sobre a coisa. Como é? A nomeação deve dar autoridade a alguém a exercer alguma coisa. Não sei, na linguagem popular talvez seria
quem entrou com a ação, sei lá, foi nomeado a autoria. Não dá para entender, sinceramente. A nomeação de um funcionário público. Para ter uma nomeação, alguém está recebendo alguma autoridade, para ter um direito de realizar alguma coisa. Direito de posse, de registrar uma ideia ou algo assim. Pessoal, a juíza Ana Clarice Pereira, da comarca de Mossoró, me explicou que a nomeação autoria acontece quando alguém entra com ação na justiça contra a pessoa errada, acreditando ser ela a proprietária do bem que está sendo questionado no processo. Esta pessoa processada por engano deve então fazer a nomeação autoria, que é substituir o seu nome pelo nome do verdadeiro proprietário daquilo que está sendo julgado. Deu para entender, gente? Então até o próximo Juridiquês. Tchau! No próximo bloco, adolescentes infratores ficam soltos por falta de vagas nos SEDUCs do Rio Grande do Norte. A falta de vagas no sistema socioeducativo de internação no Rio Grande do Norte levou um juiz a tomar uma medida extrema. Ele teve que liberar 3 adolescentes condenados por roubo. Nesta sala foram expostas as preocupações do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública quanto à falta de vagas no sistema socioeducativo de internação para adolescentes que praticaram atos infracionais. Aqui também foram cobradas providências ao diretor-presidente da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente, que explicou as dificuldades orçamentárias sofridas pelo órgão. R$6 mil que a gente está devendo à agência de turismo. E semana passada abriu a sessão, desse jeito ela falou, diga ao presidente que eu abri a sessão por causa dele. Eu fui a Brasília. Mas na próxima semana ela disse hoje a mim, se eu não vi esse meu dinheiro até sexta-feira na minha conta, R$6 mil, você não viaja para Brasília terça-feira que vem. Dito por ela a mim hoje. Então você vê que a situação é difícil, eu estou dizendo a verdade. Eu não vou esconder que a realidade é essa. Mas o juiz titular da 3ª Vara da Infância e Juventude de Natal demonstrou uma preocupação crescente com o fato dos SEDUCs não terem mais condições de receber adolescentes infratores. Há pouco mais de uma semana, ele teve que encaminhar adolescentes que praticaram ato equivalente ao roubo para cumprirem medidas fora dos centros. E ao analisar a consequência disso, o juiz não tem meias palavras. O risco quem corre é a sociedade, que nós estamos colocando adolescentes altamente perigosos na rua. Adolescentes que cometem homicídio, roubo qualificado, assalto a ônibus, enfim, só crimes graves. De forma que a gente está preocupado com a questão da impunidade e a questão da reincidência, que esses adolescentes saindo do CIAD, que é o Centro Integrado de Internação Provisória, e indo para a rua, quem corre o risco somos nós, o cidadão, a sociedade como um todo. E para o coordenador do Núcleo da Infância da Defensoria Pública de Natal, a resposta a esse problema tem um responsável direto. Quem tem que dar, de fato, são gestores responsáveis pelas unidades de socioeducação do Estado, né? O Estado chegou a um ponto que, hoje em dia, não se pode internar mais adolescentes, não existe vaga. E com a implantação da nova legislação, o Sistema Nacional Socioeducativo, é imperativo direito que esses adolescentes sejam postos em uma medida socioeducativa de liberdade, ou seja, numa liberdade assistida ou numa prestação de serviço à comunidade. Um dos principais motivos da reunião foi a Lei 12.594, a qual exige que os centros educacionais de todo o país passem por melhorias estruturais e de pessoal, a fim de que as medidas socioeducativas possam ser cumpridas sem deficiência pelos estados. O artigo 49, por exemplo, diz que adolescentes que praticaram atos de violência têm que ficar privados de liberdade, dispositivo que exige providências imediatas no RN, tanto no que se refere à estrutura física quanto de pessoal. De urgência, o que pode ser feito para melhorar o atendimento ao adolescente em conflito com a lei é fazer de imediato, já era para ontem, reformas e ampliação nas unidades de atendimento. Porque não é só Natal que encaminha adolescentes para, por exemplo, para o SEDUC, mas também juízes de outras comarcas, o que significa dizer que a demanda é também do interior do Estado. Então precisa de imediato fazer essa reforma,
nas unidades, não só de Natal, mas também de Caicó e Mossoró, para esse atendimento de urgência. A nova lei, que entrou em vigor em abril deste ano, surgiu no momento em que o juiz da primeira vara da Infância e Juventude de Natal define como estágio de pré-falência da atual estrutura de internação, que passa por problemas elétricos, hidráulicos e de condições sanitárias, além de segurança. A lei prevê um prazo de 1 ano, 360 dias, para que todos os órgãos, inclusive o Poder Judiciário, pudesse implementá-la, observá-la e implementá-la. Então a ideia é, além de cobrar medidas urgentes, imediatas, do órgão que executa as medidas, também traçar um cronograma de atividades para que, ao final desse período, nós tenhamos já políticas públicas voltadas para adolescentes em conflito com a lei, especialmente, ou especificamente, no caso concreto, dos adolescentes que estão privados de liberdade. Assistência e apoio às grávidas. Esse é o trabalho voluntário da nossa personagem de hoje no quadro Atitude Cidadã. Minha boca é pra comer, meu ouvido é pra escutar. Escute esta canção de Niná. Os sentidos. Tenho as mãos para pegar e os bracinhos... Pode não parecer à primeira vista, mas isso se trata da atividade de uma sala de aula. Uma sala de aula diferente, é verdade, mas voltada para um público bem específico. As mães que residem no bairro do Bom Pastor, na periferia de Natal. É nesta sala que mesmo aquelas que já criaram filhos admitem que sempre é tempo para aprender como aproveitar melhor o dom da maternidade. Como se gera esse tipo de coisa... Como cuidar melhor, bastante coisa, aprendi e estou gostando. O depoimento de Conceição fala da iniciativa da entidade filantrópica Atitude e Cooperação, que tem como objetivo melhorar a assistência materno-infantil no bairro, ampliando o conhecimento sobre a saúde durante a gestação e estreitando os laços com o bebê. São encontros semanais que abordam assuntos como o aparelho reprodutor feminino e o exemplo que os pais devem dar. Na sala, elas aprendem, por exemplo, que o ato de amamentar vai bem além do papel de nutrir o recém-nascido. Ao estabelecer os horários da amamentação, né, a mãe determinar esses horários, ela está educando, criando um vínculo. O vínculo é também educativo, não é? Porque ele estimula também o emocional da criança. Então, trabalha também toda essa perspectiva evolutiva do conhecimento também da criança. A partir desse vínculo, se estabelece um aprendizado já. A criança já suga, ela já sabe o momento certo, o momento como pegar, o momento como fazer. Então, isso é educar e cuidar. A ação começou no ano passado, inspirada na pesquisa da médica Carolina Damasio e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que identificou vários problemas enfrentados pelas gestantes do estado, em especial as gestantes do bairro Bom Pastor. Foi detectado um alto índice de hipertensão na gravidez. Então, nós sabemos que no mundo as taxas da hipertensão da gravidez, que é a pré-eclâmpsia principalmente, é de 8%. E nós encontramos um dado aqui de 17%. E a pré-eclâmpsia em si mesmo foi de 13,8%. Então, é um dado que chamou a atenção. Então, a Atitude Cooperação, pensando em colaborar, resolveu criar esse grupo de gestantes para ajudá-las, orientá-las no sentido dela fazer um melhor pré-natal, delas entenderem o corpo dela e continuar depois a lactação, o puerpério, os cuidados que elas deveriam ter. A iniciativa também traz temas sobre métodos contraceptivos, um assunto necessário, já que boa parte das mães são como Caliana, adolescentes que enfrentam uma responsabilidade ainda mais antecipada. A maioria são novas, muito novas, e dão muitas dicas de como cuidar, porque antes do projeto a gente via muita gente, na hora você vai sentir muita dor, vai dar muito trabalho, mas no curso a gente vê que não é só isso, não é só trabalho, vem bênçãos também, né? E quem passou pelo curso tem na ponta da língua o que aprendeu. A amamentação do bebê, né, que na minha filha eu dei de mamar ela até os 4 anos, sem dar nada à minha filha, né, deixei a minha filha ficar doente por conta disso, que eu não, só dava de mamar, e essa daqui agora eu sei que aos 6 meses a gente já pode introduzir um alimentozinho, já entrar com um complementozinho, né? Que eu só dava de mamar a outra, não queria dar mais nada à minha filha. Mas uma coisa se percebe, o amor de uma mãe, elas não precisam aprender.
muito ansiosa mesmo. Não vejo a hora de chegar. Mais notícias do Judiciário Estadual também no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Quem tiver dúvidas ou sugestões pode enviar um e-mail para um dos endereços que estão na sua tela. A gente fica por aqui. Para você uma ótima semana e até o próximo programa.